Irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje, sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum, e aqui nos encontramos para mais uma vez nos alimentar da Palavra de Deus. Quero desde já pedir para que você curta esse nosso vídeo e se inscreva no canal da nossa paróquia, que isso é muito importante para nós, e você também possa compartilhá-lo. Hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e ainda André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o texto de hoje começa dizendo que Jesus subiu a montanha. Várias outras passagens bíblicas dos outros evangelistas também, Jesus sempre sobe a montanha. E aqui nos remete a Moisés, quando subiu ao alto do monte, subiu a montanha, o Monte Sinai, para se encontrar com Deus e ali ser selada a aliança através dos mandamentos dados por Deus, assim como depois, ao descer ao monte, a aspersão com o sangue dos animais, selando essa aliança que Deus é o Deus do povo e o povo é o povo de Deus querido e amado. Então, aqui a gente remete isto, e que Jesus, ao subir a montanha, ele está não só repetindo um gesto de Moisés, mas, de uma certa forma, mostrando a sua superioridade. Que Jesus é o próprio Deus, e isso nos revela, o texto bíblico nos revela muito mais ao longo do texto, mas especialmente após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus está, na verdade, todas as vezes que ele sobe ao alto do monte, ele está realizando uma nova aliança com o seu povo, muito maior e muito mais profunda que a aliança selada com Moisés, ou através de Moisés. E aqui Jesus sobe ao monte, a montanha, e chama os que ele quis, e ao chamar, essas pessoas foram a ele. Aqui Jesus também tem uma atitude de profunda liberdade em relação aos critérios judaicos de escolha e também da cultura da época, porque era comum na antiguidade as pessoas interessadas fazerem a sua inscrição, dar o seu nome para conviver com o líder, conviver com o mestre e aprender dele. Aqui Jesus faz o contrário. É ele quem escolhe e é ele quem chama, mostrando a sua superioridade em relação aos critérios próprios da época e também em relação às próprias autoridades religiosas judaicas. Porque se Jesus cumprisse os critérios das autoridades religiosas, ele não poderia ter chamado, por exemplo, Levi, que era Mateus, que era o cobrador de impostos. Não poderia ter chamado em outros episódios algum pagão. Então Jesus ficaria muito limitado. Então ele rompe com as tradições judaicas exatamente para ter mais liberdade para chamar quem ele quisesse, para mostrar o que ele está ensinando, para mostrar a todos que Deus é de todos, que Deus não tem... Deus não faz distinção de ninguém. Assim como ele chama judeu, ele chama pagão, assim como ele chama puro, ele chama impuro. Então, Deus é o Deus de todos. Por isso, é a liberdade de Jesus que está acima, porque Jesus tem a fidelidade para com o Pai e, portanto,
concretizar essa fidelidade em suas ações. E se o Pai é um Pai de amor de todos, então Jesus abre essa possibilidade para que todos possam ser chamados, como nesse momento ele chamou 12. Então o texto diz, ele constituiu esses 12 para que ficassem com ele, duas coisas, ficassem com ele e os enviasse. Então, ficar com Jesus pressupõe o quê? Convívio, intimidade, atitude de escuta para aprender. Então, atitude também de aprendizado. É um convívio que não é simplesmente um estar junto, mas é um convívio com um propósito. Conhecer, aprender. Por isso é muito importante esse chamado que Jesus faz. É necessário convívio para que o aprendizado aconteça e uns pudessem conhecer melhor os outros, como os outros pudessem conhecer melhor Jesus. Não tem como conhecer Jesus se não conviver com Ele. Então Jesus chama para que ficassem com Ele. E depois também para que os enviasse. E aí, dois outros aspectos aparecem. Para anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Então, para o anúncio. Jesus chama para anunciar, mas só pode anunciar quem aprendeu dele, por isso a importância do convívio, do estar junto. E depois, além do anúncio, então olha a comunidade nascente que tem a missão de anunciar a boa nova do reino no mundo, e depois, com o poder de expulsar os demônios, com o poder de expulsar tudo aquilo que oprime uma vida humana, tudo aquilo que reprime uma vida humana. Tudo aquilo que impede com que a vida humana seja plena como Deus deseja. Então, a comunidade de Jesus tem esse poder de gerar vida nova, poder de fazer com que a vida de Deus esteja presente em nós. Então, anunciar a palavra de Deus para que todos possamos conhecer realmente quem é Deus, o que Ele quer de nós, e o poder de libertação para que a vida seja sempre liberta. Ou seja, a igreja tem a missão de lutar contra tudo aquilo que oprime uma vida humana. Por isso que a gente é chamado a entender certas posturas que a Igreja Católica tem de dizer não. Porque ela está defendendo a vida. A vida tem sempre o valor maior, como vimos no Evangelho de antes de ontem, no vídeo que eu mesmo partilhei com vocês. Então essa é a missão da igreja, por isso que muitas das vezes ela vai ser tão incompreendida, porque as pessoas hoje não veem as coisas na ótica do valor da vida humana. Hoje as pessoas veem em outra ótica, principalmente numa ótica capitalista em função da sociedade que vivemos. Muitas decisões são tomadas no olhar capitalista. Mas a lógica da igreja cristã passa pelo olhar de Deus. Cada vida humana tem valor porque Deus ama a todos. Por isso, a missão que Jesus dá à sua igreja de expulsar os demônios, ou seja, libertar as pessoas de tudo aquilo que as impeça de ver uma vida digna. Olha a beleza da nossa igreja. E depois o texto começa dizendo o nome dos apóstolos, que vai apresentando esses primeiros 12 escolhidos que a gente compreende bem. O número 12 também é um número muito forte na tradição judaica e cristã, porque para os judeus, como Jesus, que também era um judeu, apesar de estar rompendo com muitas coisas, mas o número 12 remete às 12 tribos de Israel e, portanto, a totalidade do povo de Deus que foi selada a aliança no Monte Sinai. Então, com Jesus institui, no primeiro momento, esses 12, ele chama 12, escolhe esses 12 para estar com ele, conviver com ele, dá poder a esses 12. Jesus também remete, de uma certa forma, ao Antigo Testamento e dando uma continuidade ao seu agir, à sua missão, à construção do seu reino. Então, o número 12, ele é forte no seu significado, representando agora esse novo que Jesus está trazendo, representando esse povo novo que está nascendo, mas ao mesmo tempo fazendo a ligação com o Antigo Testamento. E os nomes que a gente percebe aí
Muitos nomes são nomes da tradição judaica, são nomes que se encontram no Antigo Testamento. Então Jesus também, ao mesmo tempo que ele rompe com algumas coisas do judaísmo, outras ele mantém ligado, como a questão dos próprios nomes, e algum nome grego também, como aparece aqui com Filipe, né? Mostrando que essa comunidade cristã está aberta não só para os judeus, mas para todos os povos, todas as pessoas. Por isso que Jesus visita muitos povos, por isso que ele chama que ele quer, que ele se sente livre para ir ao encontro das pessoas que eram consideradas impuras, pecadoras e eram excluídas da religião judaica. Jesus não é assim. Então, irmãos e irmãs, nos encantemos com a igreja nascente que Jesus está começando, que acompanhamos no texto bíblico, pela beleza dessa igreja que é chamada a anunciar a palavra de Deus, para que sejamos sempre em comunhão com Ele e realizar todos os sinais de libertação para que a vida seja sempre preservada. Então busquemos no nosso dia a dia, buscar a nossa intimidade com Jesus, que é muito importante, reservarmos tempo para rezar. Hoje a gente não precisa subir um monte. Reserva um tempo na sua casa, para aquilo que você faria no alto do monte, você faça na sua casa. Rezar com Deus, conversar com Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer, meditar a sua palavra e cultive isso no seu dia a dia, para que você possa estar tendo essa intimidade com Deus, que é muito importante e necessária para todos nós. E depois, enquanto a igreja está trabalhando pela missão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cultive a sua intimidade com Jesus para que você possa ser um bom discípulo dele. Um abraço fraterno.